Meu nome é Maria Helena Rodrigues e tenho 77 anos. Estou aqui sentada nesta poltrona desgastada do Asilo São Vicente de Paulo, observando através da janela pequena o mesmo pátio cinzento que vejo há 8 meses, desde que Marcelo me trouxe para cá e nunca mais voltou. As cortinas amareladas pelo tempo filtram a luz fraca desta tarde chuvosa de terça-feira. E eu me pego pensando, como faço todas as tardes, em como pude ser tão tola, tão ingênua, tão desesperadamente carente de amor, a ponto de entregar minha vida inteira nas mãos de um homem que via em mim apenas uma oportunidade financeira. Marcelo tinha 52 anos quando a conheci, 25 anos mais jovem que eu. Eu havia enviuvado há 3 anos, depois de 48 anos casada com Antônio, meu primeiro e verdadeiro amor. Antônio foi um homem bom, trabalhador, que construiu conosco uma vida simples, mas digna. Ele era dono de uma pequena oficina mecânica. E eu trabalhava como costureira, fazendo roupas sob encomenda em casa. Juntos conseguimos comprar uma casinha amarela com jardim, criar nossos 2 filhos e ainda guardar algum dinheiro para a velhice. Quando Antônio morreu de infarto aos 78 anos, pensei que minha vida havia chegado ao fim também. Passamos quase 5 décadas lado a lado, dividindo sonhos, dificuldades, alegrias e tristezas. Ele era meu companheiro de verdade, aquele tipo de parceria que se constrói dia após dia, tijolo por tijolo, com paciência, compreensão e amor genuíno. Depois que ele partiu, a casa ficou grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Meus filhos, Carlos e Beatriz, moram em outras cidades. Carlos seguiu carreira militar e está estacionado no Rio Grande do Sul com a família. Beatriz casou-se com um engenheiro e vive em Brasília. Eles me ligavam toda semana, visitavam nas datas importantes, sempre demonstraram carinho e preocupação. Mas a distância física era um obstáculo real. Não podiam estar presentes no dia a dia da minha solidão. Foi numa manhã de sábado, há 2 anos, que conheci Marcelo. Eu estava no supermercado fazendo minhas compras semanais quando uma caixa de leite escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Estava me abaixando com dificuldade para limpar a bagunça quando ele apareceu, sorrindo, pegou papel toalha e me ajudou a resolver o problema. "A senhora não precisa se preocupar com isso", disse com uma voz suave e gentil que me chamou a atenção imediatamente. "Acidentes acontecem." Ele era alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos castanhos expressivos e um sorriso caloroso que me fez lembrar vagamente de Antônio quando éramos jovens. Conversamos ali mesmo, no corredor do supermercado. Ele me contou que havia se mudado recentemente para nossa cidade, que trabalhava como representante comercial, que também estava sozinho depois de um casamento que não deu certo. Demonstrou interesse genuíno em saber sobre minha vida. Perguntou sobre meus filhos, sobre como estava lidando com a viuvez. Deve ser muito difícil ficar sozinha depois de tanto tempo casada. Disse com uma expressão de compreensão que me tocou profundamente. "Tenho certeza de que a senhora sente muita falta do companheirismo, não é mesmo?" Suas palavras atingiram exatamente o ponto mais doloroso da minha existência naquele momento. A solidão devastadora que me consumia desde a morte de Antônio. Quando nos despedimos, ele pediu meu telefone. "Se não se incomodar", disse educadamente, "gostaria muito de continuar nossa conversa. É raro encontrar uma pessoa tão interessante e simpática como a senhora." Eu me senti lisonjeada. Fazia anos que alguém, especialmente um homem, me tratava como uma mulher interessante em vez de apenas uma viúva idosa. Marcelo ligou 2 dias depois, convidando-me para tomar café numa padaria do centro. Eu hesitei inicialmente. Parecia estranho. Uma mulher da minha idade saindo com um homem 25 anos mais jovem. Mas a solidão falou mais alto que a prudência. E aceitei o convite. Nosso primeiro encontro foi encantador. Marcelo se mostrou um cavalheiro perfeito. Abriu a porta do carro para mim, puxou a cadeira, pagou a conta sem que eu nem percebesse. Mais importante ainda, ele me ouviu. Realmente me ouviu. Fazia anos que alguém demonstrava interesse genuíno nas minhas opiniões, nas minhas memórias, nos meus sentimentos.
Ele contou sobre sua vida, nascido em São Paulo, casado por 15 anos, com uma mulher que nunca o compreendeu, divorciado há 5 anos, sem filhos. Trabalhava viajando, representando uma empresa de equipamentos industriais, mas estava cansado da vida na estrada e procurando um lugar para criar raízes e encontrar paz. Sabe, Maria Helena? Disse segurando minha mão sobre a mesa. Quando a gente chega numa certa idade, percebe que o mais importante na vida não é o sucesso profissional ou material. É ter alguém especial para compartilhar os dias. Alguém que realmente se importe com você. Suas palavras ecoavam exatamente os sentimentos que eu carregava no coração desde que ficara viúva. Os encontros se tornaram frequentes. Marcelo me levava para jantar em restaurantes que eu nunca tinha coragem de frequentar sozinha. Me acompanhava ao médico quando eu precisava. Aparecia na minha casa com flores e pequenos presentes. Pela primeira vez em 3 anos, eu não me sentia invisível. Sentia-me desejada, especial, importante para alguém. Após 3 meses de namoro, palavra que soava estranha para uma mulher de 75 anos, mas que Marcelo usava naturalmente. Ele começou a falar sobre futuro. Maria Helena, eu gostaria muito de passar o resto da minha vida ao seu lado. A senhora me trouxe uma paz que eu nunca senti antes. Seria uma honra se aceitasse se casar comigo. Eu estava radiante. Depois de 3 anos de solidão, de noites intermináveis assistindo televisão sozinha, de refeições silenciosas na cozinha vazia, finalmente tinha encontrado alguém que queria dividir comigo os anos que me restavam. Marcelo falava constantemente sobre nossos planos. Viajaremos juntos, cuidaremos um do outro, transformaremos aquela casa em um verdadeiro lar novamente. Meus filhos ficaram preocupados quando contei sobre o namoro. Mãe, disse Carlos durante uma ligação, a senhora tem certeza sobre esse homem? Não acha estranho alguém tão mais jovem se interessar por uma senhora da sua idade? Beatriz foi ainda mais direta. Mamãe, eu não quero magoá-la, mas precisa ter cuidado. Às vezes, pessoas mal intencionadas se aproveitam de viúvas solitárias. Fiquei magoada com a desconfiança deles. Como ousavam questionar o primeiro amor que encontrei depois da morte do pai? Como podiam ser tão cínicos sobre um homem que estava trazendo tanta alegria para a minha vida? Vocês estão com ciúmes, respondi irritada. Não conseguem aceitar que alguém possa me amar de verdade. Hoje, escrevendo essas memórias na minha mente enquanto olho pela janela deste asilo, percebo que meus filhos estavam certos e eu estava cega pelo desespero de não morrer sozinha. Mas naquela época, Marcelo era minha salvação, minha segunda chance de felicidade, minha prova de que ainda havia amor possível na velhice. Casamos numa cerimônia pequena e íntima, apenas com o juiz de paz e 2 testemunhas que Marcelo trouxe, colegas de trabalho que mal conhecia. Meus filhos não puderam vir, alegando compromissos profissionais, mas suspeito que na verdade não aprovavam a união e preferiram se ausentar a criar constrangimentos. Os primeiros meses de casamento foram maravilhosos. Marcelo transformou minha rotina solitária em uma vida social ativa. Íamos ao cinema, a restaurantes, fazíamos pequenas viagens de fim de semana. Ele cozinhava para mim, assistia às novelas que eu gostava, demonstrava interesse pelos meus bordados e costuras. Foi ele quem sugeriu, após 6 meses de casamento, que colocássemos todos os bens em ambos os nomes. Maria Helena, querida, somos um casal agora. O que é meu é seu, e o que é seu é meu. Seria importante legalizarmos isso para que, se alguma coisa acontecer com qualquer um de nós, o outro tenha segurança total. A sugestão me pareceu natural e romântica. Afinal, não era isso que casais faziam? Dividir tudo, construir patrimônio conjunto? Antônio e eu sempre tivemos tudo em comum. Conta bancária, casa, carro. Parecia normal fazer o mesmo com Marcelo. Ele cuidou de toda a papelada, me acompanhou ao cartório, explicou cada documento que eu assinava. É só uma formalidade, amor, dizia beijando minha testa. Mais importante para nossa segurança como casal. Assinei tudo confiante, feliz por ter um marido que se preocupava com nosso futuro financeiro. A primeira mudança sutil no comportamento de Marcelo
Aconteceu cerca de 1 ano após o casamento. Ele começou a receber telefonemas que atendia em particular, saindo para o jardim ou para o quarto. Quando perguntava sobre essas ligações, ele dizia que eram coisas do trabalho e que não queria me incomodar com assuntos chatos. Começou também a sair mais frequentemente sozinho, alegando reuniões de negócios, visitas a clientes, compromissos profissionais. Às vezes chegava tarde, com cheiro de perfume feminino que explicava dizendo ter cumprimentado colegas de trabalho. Quando questionava essas saídas, ele se irritava. Maria Helena, você está ficando paranoica. Eu preciso trabalhar para sustentar nossa casa. Gradualmente, os jantares românticos diminuíram. As viagens de fim de semana pararam. As demonstrações de carinho se tornaram mecânicas. Ele ainda era educado e gentil, mas havia perdido aquela intensidade amorosa dos primeiros tempos. Quando reclamava, ele dizia que era natural que a paixão inicial diminuísse, que casais maduros tinham uma forma diferente de demonstrar amor. Foi há 1 ano que descobri a primeira mentira concreta. Marcelo havia dito que viajaria por 3 dias a trabalho, para São Paulo. Na segunda noite, ligaram para nossa casa perguntando por ele. Era um cliente da cidade, querendo marcar uma reunião para aquela semana. Quando expliquei que ele estava viajando, o homem disse: "Mas ontem mesmo eu o vi no shopping com uma mulher. Tenho certeza de que era ele." Quando Marcelo voltou da suposta viagem, confrontei-o sobre essa ligação. Ele pareceu genuinamente surpreso e explicou que havia mudado os planos na última hora, que havia retornado mais cedo, mas não quis me incomodar, porque eu estava dormindo quando chegou. A explicação parecia razoável e eu quis acreditar, mas as suspeitas começaram a crescer. Pequenas coisas que individualmente pareciam insignificantes, mas que juntas formavam um padrão preocupante. Marcelo passou a controlar mais rigidamente as finanças da casa, alegando que tinha mais experiência com investimentos. Ele sugeria constantemente que vendêssemos a casa, dizendo que era muito grande para um casal da nossa idade e que poderíamos viver melhor em um apartamento menor. A casa amarela com jardim era meu bem mais precioso. Antônio e eu a compramos jovens, pintamos cada parede, plantamos cada árvore do jardim. Criamos nossos filhos naqueles cômodos cheios de memórias felizes. Era onde eu imaginava envelhecer e morrer, rodeada pelas recordações de uma vida bem vivida. "Marcelo, eu não quero vender a casa", disse firmemente quando ele trouxe mais uma proposta de imobiliária. "Esta casa é minha história. São minhas memórias com Antônio e com os meninos." Ele suspirou com impaciência. "Maria Helena, você precisa parar de viver no passado. Somos um casal novo. Precisamos criar nossas próprias memórias. E financeiramente seria muito mais inteligente investir o dinheiro da venda em algo que nos desse renda." A pressão para vender a casa se intensificou. Marcelo trazia corretores para avaliar o imóvel. Mostrava anúncios de apartamentos perfeitos para nós. Calculava em voz alta quanto dinheiro teríamos se vendêssemos. Ele era persistente, mas sutil. Nunca agressivo, sempre apresentando argumentos aparentemente lógicos. Foi durante uma discussão sobre a venda da casa que ele finalmente revelou uma faceta mais dura da sua personalidade. Quando me recusei mais uma vez a assinar os papéis de venda, ele explodiu. "Maria Helena, você está sendo teimosa e irracional. Eu estou tentando cuidar do nosso futuro e você fica se agarrando em sentimentalismos tolos." Nunca havia me falado naquele tom antes. Vi um lampejo de irritação genuína, de impaciência, como se eu fosse um obstáculo aos seus planos em vez de sua companheira de vida. Por um momento vi através da máscara de gentileza que ele usava, e o que vi me assustou. Mas ele se desculpou no dia seguinte. Trouxe flores, disse que estava estressado com problemas no trabalho e que não deveria ter descontado em mim. "Você sabe que te amo, Maria Helena. Às vezes só me preocupo tanto com nosso bem-estar que acabo sendo insensível." "Me perdoa?" Eu perdoei, claro. Ainda o amava. Ainda acreditava que tínhamos construído algo especial juntos. Mas uma semente de dúvida havia sido plantada e começou a crescer lentamente na minha mente. A situação chegou ao ponto crítico há 10 meses.
quando sofri uma queda na cozinha e quebrei o punho direito. Fiquei temporariamente incapacitada para muitas atividades diárias, precisando de ajuda para tarefas básicas como tomar banho, me vestir, preparar refeições. Marcelo cuidou de mim durante as primeiras semanas com aparente dedicação. Levou-me ao médico, ajudou com as receitas, organizou a fisioterapia. Mas percebi que sua paciência se esgotava rapidamente. Ele suspirava quando eu pedia ajuda. Mostrava irritação quando eu demorava mais que o normal para fazer alguma coisa. Parecia constantemente inquieto e entediado com minha condição. Maria Helena, disse uma manhã enquanto me ajudava a trocar o curativo do punho. Talvez fosse melhor você ficar alguns dias em um lugar especializado, até se recuperar completamente. Eu não tenho conhecimento médico suficiente para cuidar de você adequadamente. A sugestão me alarmou. Marcelo, não precisa de conhecimento médico especial. Só preciso de ajuda com algumas tarefas básicas. E temporariamente. Em algumas semanas estarei bem. Mas ele insistiu na ideia. Trouxe folhetos de casas de repouso especializadas em reabilitação. Falou com médicos sobre as vantagens de um ambiente hospitalar para minha recuperação. Gradualmente, a internação temporária deixou de ser uma sugestão e se tornou uma decisão já tomada. Foi numa tarde de quinta-feira que ele chegou em casa com papéis para eu assinar. Querida, encontrei o lugar perfeito para sua recuperação. É como um hotel, com fisioterapeutas, enfermeiros, tudo o que você precisa. Vai ser muito melhor que ficar aqui comigo atrapalhando seus cuidados. Olhei os documentos com crescente ansiedade. Não eram papéis de internação temporária. Eram contratos de internação indefinida, formulários de transferência de responsabilidade, autorizações para que Marcelo tomasse decisões médicas e financeiras em meu nome. Marcelo, isso aqui não é sobre recuperação temporária, disse com voz trêmula. Você está me internando definitivamente? Ele evitou meu olhar, concentrando-se nos papéis. Maria Helena, sua idade e sua condição de saúde requerem cuidados especializados que eu não posso oferecer em casa. É para seu próprio bem. Recusei-me a assinar. Pela primeira vez desde que o conheci, disse um não definitivo a Marcelo. Ele ficou furioso. Mostrou uma face que jamais havia visto antes. Você vai assinar esses papéis, Maria Helena. Não tem escolha. Eu sou seu marido. Tenho direito legal de tomar decisões sobre seus cuidados de saúde. Aquela noite, trancada no quarto enquanto ele falava ao telefone em voz baixa na sala, comecei finalmente a enxergar a verdade sobre meu casamento. Marcelo não estava preocupado com minha recuperação ou bem-estar. Ele queria se livrar de mim agora que eu havia me tornado um inconveniente. Alguém que precisava de cuidados em vez de apenas fornecer companhia e recursos financeiros. No dia seguinte, enquanto ele havia saído para resolver alguns assuntos, tentei ligar para meus filhos. O telefone não funcionava. Marcelo havia mandado cortar a linha, alegando problemas com a conta. Meu celular havia desaparecido. Alguns dias antes, estava completamente isolada, sem comunicação com o mundo exterior. Quando Marcelo voltou, trouxe 2 homens que se apresentaram como assistentes sociais especializados em casos geriátricos. Eles explicaram com vozes profissionais e impessoais que eu seria transferida para um ambiente mais adequado à minha condição e que era importante não resistir para evitar traumas desnecessários. Tentei argumentar, implorar, explicar que não queria sair de casa, que podia me cuidar sozinha, que só precisava de alguns dias para me recuperar completamente. Mas eles já tinham uma ambulância esperando na porta, uma mala com algumas roupas minhas já preparada, todos os papéis assinados por Marcelo em meu nome, usando uma procuração que eu nem lembrava de ter dado. Durante o trajeto até este asilo, sentada na parte de trás da ambulância, ao lado de uma enfermeira que me tratava com gentileza profissional, mais distante, compreendi finalmente a extensão da minha ingenuidade. Marcelo havia planejado tudo meticulosamente. O casamento, a transferência dos bens, a espera pelo momento certo para se livrar de mim quando eu me tornasse um peso em vez de um benefício.
Cheguei ao asilo São Vicente de Paulo, numa tarde cinzenta de sexta-feira. Marcelo me acompanhou até a recepção. Assinou os papéis necessários, organizou os pagamentos. Ele foi gentil e atencioso na presença dos funcionários, representando perfeitamente o papel do marido, dedicado que estava tomando uma decisão difícil, mas necessária. Maria Helena vai ficar muito bem aqui, disse para a diretora do asilo. É um lugar maravilhoso, com tudo que ela precisa. Vou visitá-la sempre que possível. Quando chegou a hora de se despedir, ele me beijou na testa e murmurou: Cuide-se bem, querida. Você vai ver como vai ser melhor aqui. Isso foi há 8 meses. Ele nunca mais voltou. Nas primeiras semanas eu ainda tinha esperanças. Pensava que Marcelo apareceria para me visitar, que explicaria que tudo havia sido um mal-entendido, que me levaria de volta para casa, assim que eu me recuperasse completamente. Ficava horas sentada na sala de visitas, observando a porta de entrada, esperando ver seu rosto familiar aparecer. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e Marcelo nunca apareceu. Quando perguntava às enfermeiras se ele havia ligado, elas olhavam com pena e diziam que não tinham recebido nenhuma ligação. Quando pedia para telefonar para casa, descobri que o número havia sido desconectado. Foi através de outras internas do asilo que soube parte da verdade sobre o que havia acontecido. Dona Conceição, que tem uma sobrinha que trabalha na imobiliária da cidade, me contou que minha casa havia sido vendida 2 semanas após minha internação. Sua casa amarela, não é, querida? Eu lembro dela, sempre admirei aquele jardim. O marido da senhora vendeu rapidinho. Nem esperou muito para conseguir um preço melhor. A notícia me atingiu como uma punhalada no coração. Marcelo havia vendido a casa onde vivi por 40 anos. A casa onde criei meus filhos, onde fui feliz com Antônio, onde guardava todas as minhas memórias e recordações. Vendeu como se fosse qualquer propriedade comercial, sem se importar com o valor sentimental que ela tinha para mim. Seu Jorge, um senhor de 80 anos que divide o quarto ao lado, tem um neto que trabalha no banco da cidade. Foi através dele que soube que Marcelo havia movimentado todas nossas contas conjuntas, transferindo o dinheiro para contas em seu nome individual. Em questão de semanas após minha internação, ele havia liquidado tudo que construímos juntos. Ou melhor, tudo que eu havia construído ao longo de décadas e ingenuamente colocado no nome dos dois. A realidade completa da minha situação se tornou clara. Marcelo havia executado um plano perfeito. Conquistou minha confiança. Casou comigo. Transferiu todos os meus bens para seu nome. Esperou o momento certo para se livrar de mim, quando eu me tornei um inconveniente e desapareceu com tudo que eu possuía na vida. Eu havia sido vítima de um golpe elaborado, executado por um homem que viu em mim não uma companheira para os últimos anos de vida, mas uma presa fácil, uma viúva solitária e carente, com patrimônio suficiente para valer a pena o investimento de tempo e energia necessário para me enganar completamente. As noites aqui no asilo são as piores. Durante o dia, há atividades, refeições, alguma interação com outras internas. Mas à noite, deitada nesta cama estreita, escutando os roncos da Dona Francisca que dorme ao meu lado, minha mente não consegue parar de reviver cada momento do meu relacionamento com Marcelo, procurando os sinais que deveria ter percebido, as mentiras que deveria ter questionado. Como pude ser tão ingênua? Como uma mulher de 75 anos que viveu tanto, que passou por tantas experiências, pôde ser enganada tão completamente por um homem que claramente estava representando um papel? A resposta, por mais dolorosa que seja, é simples. A solidão me tornou desesperada. Depois de 3 anos sozinha, sentindo-me invisível, irrelevante, esquecida pelo mundo, Marcelo apareceu oferecendo exatamente o que minha alma ferida mais desejava: atenção, carinho, a sensação de ainda ser importante para alguém. Eu queria tanto acreditar que alguém podia me amar de verdade na velhice, que ignorei todos os sinais de alerta. A diferença de idade, o interesse súbito pelos meus bens, a pressão para vender a casa, as mentiras sobre viagens e compromissos, tudo estava ali, claro como o dia. Mas eu escolhi não ver, porque a verdade era mais dolorosa que a ilusão.
Meus filhos tentaram me avisar, mas eu estava tão ofendida com suas suspeitas que os afastei. Agora reconheço que eles, apesar da distância física, realmente se preocupavam comigo e tentaram me proteger de um homem que viam claramente como um aproveitador. Consegui finalmente entrar em contato com Carlos através da assistente social do asilo. A conversa foi devastadora para ambos. Ele chorou ao telefone quando soube do que havia acontecido. Disse que havia tentado me localizar durante meses, que estava desesperado sem notícias minhas. Mãe, eu deveria ter insistido mais, disse com voz embargada. Deveria ter vindo visitá-la. Deveria ter investigado esse homem. Deveria ter protegido a senhora. Carlos e Beatriz estão tentando reverter legalmente algumas das transações que Marcelo fez com meus bens, mas o processo é complicado e caro, e as chances de recuperar algo significativo são pequenas. O que mais me dói não é nem tanto a perda do dinheiro ou da casa, embora seja devastador perder a segurança financeira que levei décadas para construir. O que mais me mata por dentro é a humilhação de ter sido enganada tão completamente, de ter acreditado que alguém podia me amar, quando, na verdade, via em mim apenas uma oportunidade de enriquecimento rápido. Durante 2 anos vivi uma mentira. Cada beijo que Marcelo me deu, cada palavra carinhosa, cada promessa de companheirismo eterno, tudo foi calculado para manter-me iludida, até que ele conseguisse o que queria. Enquanto eu sonhava com nossos anos dourados juntos, ele planejava como se livrar de mim da forma mais conveniente possível. A traição é ainda mais cruel porque ele não me amou nem por um segundo. Tudo foi encenação, desde o primeiro encontro no supermercado, que agora suspeito não ter sido acidental, até o último dia em que me visitou neste asilo. Eu estava vivendo um relacionamento real, com sentimentos genuínos, enquanto ele estava executando um trabalho, representando um papel para conquistar minha confiança e meus bens. Às vezes me pego pensando onde Marcelo está agora. O que está fazendo com o dinheiro que roubou de mim? Será que comprou uma casa nova? Um carro novo? Será que está gastando com outra mulher? Talvez uma mais jovem que possa lhe dar os prazeres que uma senhora de 77 anos não poderia oferecer? Será que pensa em mim ocasionalmente? Sente algum remorso pelo que fez? Ou conseguiu apagar completamente nossa história da sua memória? Como se eu fosse apenas mais um trabalho concluído com sucesso? A probabilidade mais realista é que ele tenha seguido em frente completamente, sem olhar para trás, sem perder um segundo de sono pensando na mulher idosa que enganou e abandonou. Para ele, eu era apenas um meio para um fim financeiro, não uma pessoa real com sentimentos e sonhos. Esta percepção me deixa com uma raiva que às vezes me consome. Raiva de Marcelo por ter sido tão cruel e calculista. Raiva de mim mesma por ter sido tão tola e carente. Raiva do mundo que permite que predadores humanos como ele existam e se aproveitem de pessoas vulneráveis. Mas a raiva, descobri, é um sentimento que desgasta mais quem a sente do que seu objeto. E aos 77 anos, internada neste asilo, sustentada pela caridade dos meus próprios filhos, depois que um estranho levou tudo que era meu, não posso me dar ao luxo de desperdiçar a energia emocional que me resta com sentimentos destrutivos. O que estou tentando fazer, nos dias bons, é encontrar algum sentido nesta experiência devastadora. Talvez minha história possa servir de alerta para outras mulheres na minha situação. Viúvas solitárias que podem estar vulneráveis a predadores como Marcelo. Talvez meu sofrimento possa ajudar alguém a evitar o mesmo erro que cometi. Tento também me concentrar nos aspectos positivos que ainda restam na minha vida. Meus filhos, apesar da distância, demonstraram amor genuíno quando souberam da minha situação. Eles estão fazendo tudo o que podem para me ajudar. Visitam sempre que possível. Ligam regularmente. O amor deles é real, diferente do fingimento que recebi de Marcelo. Aqui no asilo também encontrei algumas amizades verdadeiras. Dona Conceição e eu nos tornamos companheiras de infortúnio. Ela também foi abandonada aqui pelos filhos, que considerava amorosos. Seu Jorge conta histórias da juventude que nos fazem rir, nos distraem da tristeza.
Dona Francisca, apesar da demência avançada, às vezes tem momentos de lucidez em que oferece palavras de consolo surpreendentemente sábias. Mas mesmo tentando encontrar aspectos positivos, não posso negar que meus últimos anos se tornaram uma luta diária contra a depressão e o desespero. Acordar todas as manhãs neste quarto que não é meu, comer refeições preparadas por estranhos, viver uma rotina que não escolhi, sustentada pelo dinheiro dos meus filhos porque um homem em quem confiei roubou tudo que era meu. A velhice que imaginei para mim, tranquila, digna, rodeada de memórias felizes na minha casa amarela, foi roubada por alguém que fez de mim uma vítima. Em vez de envelhecer com graça e segurança, estou definhando em um ambiente institucional, dependente da caridade alheia, carregando o peso da humilhação de ter sido enganada tão completamente. Hoje, observando pela janela este pátio cinzento onde passo minhas tardes, reflito sobre uma verdade amarga que levei 77 anos para compreender. Não adianta ter dinheiro, segurança financeira, bens acumulados ao longo de uma vida inteira de trabalho, se tudo isso pode ser perdido em um piscar de olhos.